Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de novembro. O Ibovespa apresentou queda de 0,78%, proporcionando a formação de um topo descendente no gráfico diário, ainda dentro de um cenário de indefinição, ou seja, não ficaria nem um pouco surpreso em ver o Ibovespa gerar a partir de segunda-feira uma movimentação para cima. Mas o fato principal é que para trazer alguma sinalização mais relevante de subida, o Ibov tem que voltar a trabalhar acima e gerar sinalização de alta acima dessa região de 47.700 a 48 mil pontos. E para gerar um sinal mais relevante para baixo, fica ali a sinalização de baixa abaixo da região dos 45.600 a 45.400 pontos. Então são os dois principais níveis de resistência, o primeiro que eu mencionei e agora de suporte. Intermediário, resistência em 47.459 e aqui intermediário de suporte na faixa dos 46 mil pontos. A perda da mínima do pregão de hoje aumenta a chance de continuidade do movimento de baixa, sinalizado no pregão de hoje, e o provável teste dos suportes já mencionados. Na semana, queda de 0,86%, um candle mais de indefinição. A superação da máxima desse candle, que é a superação desse topo, aumenta a chance de iniciar um movimento de subida, mas eu não teria uma expectativa tão grande desse movimento de subida. Já vai dando um tempo maior aqui desse movimento e nada de deslanchar para cima em relação a esse movimento de baixo, mas de qualquer forma ficaria mais para a ponta compradora, caso realmente gere alguma sinalização de subida no início do próximo pregão, segunda-feira. Mini índice, cheguei a recomendar uma venda no pregão de hoje, mas não chegou a acionar. Foi aqui na perda da mínima, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, na perda da mínima desse candle, depois de abertura com gap de baixo, ou seja, dando sequência a esse forte movimento de baixo. Se tivesse perdido essa mínima, aumentaria a chance de gerar aqui até um pivô de baixo no G10, gráfico de 10 minutos. Mas não fez isso, na hora que superou a máxima desse candle, cancelei a posição, a recomendação de venda em cima no mini índice. Para a semana que vem, fica ainda mais para a ponta vendedora de topos no gráfico de 10 minutos, abaixo aí dos 47.310 pontos, que é a máxima do pregão de hoje. E para a ponta compradora, ideal que gere primeiro a superação dos 47.310 pontos, na sequência, fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos. PETR4, pregão de hoje, queda expressiva de 4,09%. Segue dentro de uma tendência agora de baixa, com a perda desse suporte. Seja no gráfico diário, seja no gráfico semanal, no gráfico mensal, o ativo está alinhado para baixo. Enquanto não gerar nenhuma sinalização contrária ao que ela apresentou no pregão de hoje, o caminho mais provável seria testar a região de suporte dos R$ 7,00 e também fechamento desse gap em 6,79. Para trazer alguma sinalização contrária ao que foi apresentado, ou seja, uma sinalização mais para a compra, principalmente pensando em day trade, ou sendo muito ousado, comprar contra a tendência, o ideal é que essa ação volte para cima dessa região, que agora vai funcionar como resistência, 7,52 até 7,58. Na Vale, só para mencionar que na semana a queda foi de 7,03% e segue dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. Para abortar e trazer a sinalização de fundo ascendente, precisa voltar para cima de 7,93. Na Vale 5, a alta do dia foi de 1,51%, conseguindo gerar um fundo descendente contra a tendência de baixa. Dentro do que foi comentado na última análise, uma compra aqui na superação desses 12,70 seria uma alternativa de entrada contra a tendência, sendo para um perfil mais arrojado. Tem resistência pela frente na casa dos 12,88, depois disso em torno de R$ 13,00 a 13,08 e mais acima em R$ 13,25. O stop poderia ser colocado em 12,43, mas ficando atento para o G60, que se voltar a fechar algum candle aqui de baixo, para baixo dos 12,57, com nova mínima na hora seguinte, seria uma sinalização maior de perder as duas mínimas, ou seja, os 12,43, e caminhar para o fechamento desse gap aqui em 12,32. Na semana, candle de indefinição, queda de 2,3%, sinalização de alta de um novo movimento de subida ainda contra a tendência, seria de voltar aqui para cima dos R$ 13,25, seria o principal desafio da Vale para a próxima semana. Na sequência, antes de comentar aí CSNA3, que é o próximo ativo, caso esteja sendo útil a videoanálise para você, eu agradeço pelo
like ou pelo curtir que você dá nesta videoanálise. Aproveite também para inscrever-se no canal aqui através dessa logo que aparece no canto inferior direito do vídeo. CSNA 3, queda expressiva de 9,59. Dentro do que foi escrito e também colocado na planilha de controle das operações, caso esse ativo perdesse a mínima, ou seja, o stop já estava abaixo da mínima do pregão de hoje, 5,31. Então a ação já abriu com gap de baixa para baixo do 5,31, operação encerrada, 5,25. Com ganho, reduziu o lucro que a gente estava na operação para 4,37% e um crescimento do capital total de 0,29%. Também chegamos a encerrar a posição comprada em JBSS3. A operação apresentou queda de 1,12%, a operação encerrada praticamente no preço de entrada. JBSS3 aqui praticamente no preço de entrada, menos 0,07% e praticamente no 0 a 0 no capital total. O GPA3 cheguei a recomendar venda no pregão de hoje, se o ativo perdesse aqui os R$ 67,52. Então, executada somente a partir da segunda hora de pregão, essa venda, e encerrada logo na sequência, quando o ativo gerou uma sinalização maior de alta ali pelo gráfico de 10 minutos, e era muito próximo das 12h30, onde eu tinha um compromisso no dia de hoje, por volta de 12h30 até as 14h30. Eu optei por encerrar essa posição porque não ia ficar monitorando e tinha um risco um pouco maior na posição de venda. Então essa operação foi encerrada logo na sequência, com a perda de menos 0,24% e uma redução do capital total de menos 0,05%. Lame 4 foi uma recomendação na ponta compradora, no rompimento da máxima da primeira hora de pregão, uma compra aqui em 18,09 com stop em 17,71. E objetivo em 18,85, risco de 2,1%. Então a operação executada fechou bem, 18,34, quase foi lá no stop, bateu em 17,74, ficou a 3 centavos do stop, mas reverteu bem no decorrer do pregão. Então segue aí a favor de uma tendência de alta no gráfico diário, também favorável no gráfico semanal e gráfico mensal. Vamos ver se ela consegue dar continuidade aí ao movimento de subida para buscar o objetivo da nossa entrada. Lojas Renner, também recomendação na ponta compradora em R$ 19,24, stop em 18,72, objetivo em 20,28, risco de 2,7%. Operação executada mais no período da tarde, principalmente olhando aqui para o gráfico de 10 minutos. No gráfico de 10 minutos, quando ela consegue voltar aqui para cima desse topo. Primeiramente eu não executei nesse ponto aqui, mas na hora que ela conseguiu fazer isso aqui, um pivô de alta no gráfico de 10 minutos, executei essa entrada. Então estamos na posição comprada em cima desse ativo, com stop já posicionado abaixo dos R$ 18,90. E por último aqui RADL3. RADL3 fechou o pregão de hoje com alta de 1,54%. Alta expressiva no sentido de onde ela foi. Foi lá embaixo e conseguiu fechar lá em cima, ou seja, uma oscilação em torno de quase 4% da mínima para a máxima. No gráfico semanal, o que me chama a atenção é que essa ação já vem fazendo um movimento de baixo, mas não conseguiu ganhar muita força para baixo depois dessa formação de topo, de ponto de retorno de baixo. Então, se ela conseguir superar a máxima desse candle aqui com a sinalização de uma estrela cadente, de um martelo de um martelo simplesmente, né, invertido só se estivesse aqui embaixo o corpo. Mas enfim, é uma formação de um martelo. Ao superar a máxima desse candle, 42 e 48, confirma aí uma sinalização de novo movimento para cima no gráfico semanal. Então é um papel que eu vou ficar atento no início da próxima semana para buscar a oportunidade na ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.